divorciada na virada do ano. A descoberta surpreendente que transformou minha vida para sempre. A noite de Réveillon parecia comum, mas para Lucas, tudo estava diferente. Ela se sentou sozinha, olhando os fogos de artifício despencarem sobre São Paulo, cada explosão ecoando como um lamento em seu coração. Estava ali, uma professora de 35 anos, com um casamento desfeito, cercada por amigos que celebravam a vida a dois. Um ideal que agora lhe parecia tão distante. A pressão familiar, os olhares cheios de expectativa, a ideia de que um casamento era a meta da felicidade, todas essas cobranças pesavam em seus ombros. Você é uma mulher forte, é claro que vocês vão superar, dizia sua mãe, como se a força fosse a receita mágica para consertar tudo. Mas Lucas, sufocada pelo padrão que sempre acatou, simplesmente não conseguia mais manter a máscara. Uma onda de tristeza a invadia. Lembrava-se do ex-marido, dos momentos bons e, principalmente, como havia perdido a si mesma em meio à busca por um ideal que não era seu. Enquanto se permitia viajar pelas memórias, uma voz suave dentro dela começou a encorajá-la. Redescubra sua essência, sua paixão. E foi nesse sopro que uma ideia surgiu inesperadamente. E se compartilhasse sua história? O desejo de narrar se acendeu como uma luz em meio à escuridão da solidão. Vou fazer um blog, pensou, quase sem perceber, como que pela primeira vez sentindo sua própria voz renascer. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Lucas decidiu que, em vez de se esconder, ia expor suas vulnerabilidades. Enfrentou alucinações de críticas por parte da família e dos amigos que não entendiam a sua necessidade de desabafar em público. Mas a adrenalina que corria em suas veias era inegável. Ao mesmo tempo, preparava-se para um concurso literário local, um desafio que a enchia de frio na barriga, mas a fazia questionar seus medos. O dia do evento familiar se aproximava, e com ele a incerteza de encontrar o ex-marido. O clima era denso, a pressão se intensificava. Lucas se lembrava da sogra, que sempre previu um futuro feliz para o casal. Casar é uma escolha que demanda força, ela diria. No entanto, a força que Lucas sentia não era para se manter em um relacionamento que não a fazia feliz, mas para se libertar e trilhar um novo caminho. Quando finalmente se cruzaram, o tempo parou. O olhar do ex-marido trazia memórias à tona, um peso que ela não queria carregar mais. No fundo, uma certeza se firmava. Aquilo não era o final, mas o começo de algo novo. E quando recebeu uma notificação do seu concurso literário, um impulso forte e instantâneo tomou conta dela. O que viria a seguir? Desafios ou glórias? Uma nova jornada ou voltar ao passado? Lucas estava prestes a descobrir. O sol da manhã seguinte parecia mais brilhante, como se estivesse torcendo por Lucas. Levantou-se, ainda com os ecos dos fogos na memória, e decidiu que nada poderia pará-la. A ideia do blog não era apenas uma fuga, era a chance de se conectar e se libertar. A força que sentia, agora, não era a expectativa dos outros, mas uma vontade autêntica de se afirmar no mundo. Sentou-se à mesa, o laptop aberto e a xícara de café fumegante ao seu lado. Olhou para a tela em branco, um desafio que aos poucos se tornava acolhedor. As palavras começaram a fluir. Contou sobre a dor da separação, as expectativas quebradas e, principalmente, sobre a busca por si mesma. A cada texto, um fardo se dissipava e a insegurança se transformava em coragem. Enquanto escrevia, uma notificação do concurso literário pulou na tela. As regras eram simples, mas o prêmio era motivador. Uma publicação de um livro. O coração de Lucas acelerou. E se ela pudesse transformar toda aquela dor em algo belo?
Uma chance de inspirar outras pessoas que, como ela, buscavam voz em meio ao silêncio. Chegou a dar risadas ao lembrar do primeiro texto que um dia hesitou em compartilhar. Parece mais um desabafo de bar, mas quem sabe alguém precisa ouvir isso, pensou. As horas passaram rápido. O dia do evento familiar chegou, e com ele um misto de ansiedade e determinação. Estava nervosa, mas se sentia forte, como uma leoa pronta para proteger seu território. O vestido que usava era vibrante, um vermelho que era um grito contra a opressão que sentira por tanto tempo. Ao olhar no espelho, viu não apenas seu reflexo, mas a mulher que estava se tornando. No evento, o ambiente estava repleto de sorrisos e conversas animadas. No fundo, a mesa onde seu ex-marido estava sentado. As memórias a atormentavam, mas agora existia uma camada de proteção. Lucas se permitiu respirar fundo e dar os primeiros passos rumo a ele. O olhar dele a atravessou como um raio, mas ela se manteve firme. Não iria ceder ao passado. "Oi, Lucas", disse, tentando manter a voz tranquila. A resposta dele foi morna, como se os dias de amor tivessem se transformado em um frio familiar. Conversaram sobre banalidades, como o tempo e a vida em comum. Era estranho. As palavras saíam como uma dança entre silêncios que contavam mais do que qualquer diálogo. No entanto, ao final da conversa, algo mudou. Ele a elogiou por seu blog, dizendo que tinha lido alguns textos. Um sorriso nervoso surgiu em seu rosto. Um toque de orgulho se infiltrava entre as feridas. Mas aquela simples interação a fez afundar em um dilema. Será que ela estava pronta para seguir em frente ou ainda estava presa a memórias que a impediam de ser verdadeiramente livre? O coração de Lucas pulsava como se cada batida pedisse gratidão e, ao mesmo tempo, força para romper laços. E aí veio a pergunta que bateria forte em sua mente. E se eu me jogar de vez nessa nova fase da vida e partir em busca do que realmente me faz feliz? Com essa dúvida tomando conta de seu coração, a noite chegou, cheia de promessas e incertezas. O que Lucas escolheria fazer? O conflito interno estava apenas começando, e ela sabia que precisaria enfrentar suas verdades para descobrir a felicidade que tanto ansiava. O universo parecia conspirar, e Lucas sentiu esse movimento no ar, uma energia palpável que vibrava em seu peito. Aquela noite foi apenas o primeiro passo. A sensação de estar nas bordas de algo grandioso a deixou inquieta. Em casa, o silêncio ecoava, mas agora havia um conforto nesse espaço. O laptop a aguardava, como um amigo que nunca a abandonou. Sentou-se, preparada para encarar seus sentimentos mais profundos. As palavras surgiam mais rápidas do que podia digitar. Escrevia sobre o evento, o sorriso de Lucas, o brilho no olhar dele quando mencionou o blog. Essa nova perspectiva a fascinava, pois significava que, de alguma forma, suas experiências estavam tocando outras pessoas. Mas, no fundo, a dúvida persistia. Será que ele realmente a respeitava por ter saído do casulo? Ou era apenas uma lembrança antiga que ainda insistia em habitar na mente dele? As horas passaram, e sua inspiração flutuou entre a esperança e o medo. Uma ideia começou a tomar forma. E se ela não apenas escrevesse para um blog ou para um concurso? E se escrevesse um livro? Um verdadeiro testemunho da sua jornada? A ideia a fez sorrir, ao mesmo tempo que o coração disparou. Era ousado, quase assustador. Mas era exatamente isso que ela precisava fazer: arriscar-se. No dia seguinte, decidiu dar um passeio no parque próximo. O sol iluminava as folhas e o cheiro da grama molhada a envolvia. Caminhar, refletir e observar as pessoas ao seu redor ajudava a clarear a mente. Famílias brincavam, casais se seguravam as mãos. E ali, com cada movimento e cada risada, Lucas percebeu que queria aquele tipo de liberdade para si. Uma liberdade que significava não se prender mais ao passado. Na beira do lago, viu uma criança jogando pedras e assistindo às ondulações. Aquela imagem deu um nó em seu estômago. Era tão simples e pura como a felicidade que ela tanto buscava.
Foi uma revelação silenciosa, mas poderosa. Não eram as memórias do ex-marido ou os olhares dos outros que a definiriam. Era a própria escolha de ser livre, de se reinventar. Durante a caminhada de volta para casa, sentiu-se leve, quase flutuando. O peso das dúvidas começou a se dissipar. Ao chegar, ao invés de abrir o laptop imediatamente, decidiu fazer uma pausa e preparar um chá. Enquanto a água fervia, ela olhou pela janela e se pegou sonhando. O que seria dessa nova fase? Quais histórias ela iria contar? Assim que o chá ficou pronto, sentou-se novamente à mesa. Uma ideia ousada tomou conta dela. E se o blog se transformasse em algo ainda maior? Um espaço onde pudesse compartilhar não apenas suas histórias, mas as de outras mulheres que passaram por lutas semelhantes? Um lugar de troca, de libertação, onde cada voz contaria uma parte da jornada. As emoções fervilhavam dentro dela, medo, esperança e um desejo avassalador de fazer a diferença. Pegou o bloco de notas e começou a delinear o que poderia ser um manifesto. As palavras fluíam, a adrenalina corria em suas veias, como se cada frase a estivesse empurrando para a frente. Mas justo quando se sentia mais próxima de sua verdade, uma nova notificação piscou no celular. Era uma mensagem de Lucas. O coração acelerou e a pergunta pairou no ar. O que ele queria agora? As dúvidas e as esperanças se entrelaçavam, desafiando-a a tomar uma decisão. Estava preparada para mais essa conversa? Saberia lidar com tudo isso? O coração de Ana pulsava em descompasso, enquanto ela encarava a tela do celular. A mensagem de Lucas a trouxe de volta à realidade, como um balde de água fria. Enquanto as emoções se misturavam dentro dela, a curiosidade era maior que a ansiedade. Com um pouco de hesitação, abriu a mensagem. Oi, Ana. Você se lembrou daquela ideia do blog? Gostaria de conversar sobre isso. Você ainda está pensando em escrever? Me avise quando puder. As palavras dele ressoaram como uma sinfonia perdida, e num instante, tudo pareceu possível novamente. O convite para falar sobre o blog deu-lhe uma nova perspectiva. Aquela não era apenas uma troca de ideias, mas sim a chance de explorar um caminho que parecia tão distante até alguns dias atrás. Respirando fundo, Ana começou a digitar uma resposta. Fazia questão de mostrar entusiasmo. Não queria que Lucas sentisse que estava amedrontada, mas a verdade era que tudo parecia mais intenso naquele momento. Escrever sobre o que viveu se tornara não apenas um desejo, mas uma necessidade. Oi, Lucas. Claro, vamos conversar. Estou muito animada com a ideia do blog e do livro. Por que não nos encontramos amanhã à tarde para um café? Podemos colocar as ideias no papel. O envio da mensagem a deixou um pouco mais tranquila, mas ainda havia um nó no estômago. Enquanto esperava pela resposta, seus pensamentos voaram longe. Como será aquele encontro? E se ele não me levar a sério? Essas perguntas pareciam cobrar um preço emocional alto. No dia seguinte, Ana decidiu se arrumar com cuidado. Vestiu uma blusa que valorizava seu sorriso e escolheu uma calça que a fazia sentir-se poderosa. Ao olhar no espelho, ela viu não apenas seu reflexo, mas a mulher que estava renascendo, pronta para conquistar o mundo. Ao sair de casa, o sorriso no rosto era genuíno, e por um instante todas as dúvidas pareciam longe. No café, Lucas a esperava em uma mesa ao ar livre. Ele estava vestido de maneira casual, mas havia algo diferente em sua postura. A maneira como ele a olhou ao se aproximar deixou Ana inquieta. Havia um brilho em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Durante a conversa, enquanto compartilhavam ideias sobre o blog e o livro, Ana percebeu que Lucas escutava atentamente. Ele fazia perguntas, aprofundava-se em suas respostas, e isso a fazia sentir a força de sua voz. As risadas ecoavam entre eles, como se o tempo se desdobrasse em minutos mágicos. Cada palavra que trocavam despertava a sensação de algo além da amizade. Era uma conexão que, no fundo, os dois sabiam que sempre esteve presente. Mas o clima leve começou a mudar quando Lucas, com um olhar sério, disse:
Ana, não posso deixar de pensar em como você está diferente. É como se estivesse se redescobrindo. Isso me dá esperança. Você ainda acredita no amor? Um arrepio percorreu a espinha de Ana. A pergunta era densa e envolta em silêncio. A verdade é que ela não sabia ao certo se ainda tinha lugar para o amor. As memórias do passado estavam só um pouco atrás, e a ideia de se abrir novamente a assustava, mas ao mesmo tempo a atraía. Enquanto refletia, uma notificação piscou no celular dela. Era um aviso de uma mensagem nova. A ansiedade a consumiu mais uma vez. E se fosse o estopim para mudar tudo de novo? Lucas sorriu, esperando sua resposta. Ana olhou para ele, sentindo que a próxima resposta que daria não seria sobre o blog ou o livro, mas sobre algo mais profundo. Estava prestes a se expor de novo, como nunca antes. Mas antes que ela pudesse articular as palavras, outra mensagem apareceu em seu celular, interrompendo tudo. Precisamos conversar sobre algo sério. O que poderia ser? O coração disparou. A tensão no ar era palpável e a necessidade de desvendar a verdade estava prestes a se tornar um divisor de águas. O celular vibrava na mesa, como um tambor batendo forte, e Ana sentiu que todos os olhares, mesmo que discretos, se voltavam para ela. A mensagem parecia ter surgido como uma sombra sobre o momento ensolarado que compartilhava com Lucas. Precisamos conversar sobre algo sério. O texto a intrigou e a deixou apreensiva. Quem poderia estar precisando dela em um momento como aquele? A curiosidade, misturada ao medo, era como uma tempestade dentro de seu peito. Desculpe um segundo, Lucas. Ana disse, já se levantando para olhar a mensagem naquela luz fria da tela. Antes mesmo de abrir o aplicativo de mensagens, suas mãos tremiam. Era de uma amiga, Clara, que, sabendo da situação de Ana, queria saber como estava tudo. A preocupação estampada nas palavras dela era palpável e, ao mesmo tempo, um alívio. — O que está acontecendo? Lucas perguntou, a voz suave e atenta. Ela hesitou em falar sobre Clara, mas o que viria a seguir soava como um eco distante das incertezas que a envolviam. — Ah, só uma coisa rápida, respondeu Ana, tentando desviar o olhar enquanto suas pulsas ainda pulsavam com ansiedade. Uma amiga só se preocupando com algumas coisas. Lucas inclinou-se para a frente. Às vezes precisamos de um apoio, né? Não hesite. Se eu puder te ajudar com algo, tô aqui. Havia sinceridade em sua voz, e isso tocou profundamente Ana. Era como se cada palavra passasse a ser um alicerce em uma construção que ela mal sabia se estava pronta para começar. Depois de algumas trocas de mensagens rápidas com Clara, Ana respirou fundo e voltou ao foco. O café, a conversa, tudo estava ali. Mas a dúvida pairava ainda. O que Lucas queria dizer? A pergunta sobre amor ainda ecoava em seu coração. Ela sentia que o mundo à sua volta se tornava cada vez mais envolvente, e o brilho no olhar de Lucas a atraía. Mas e se isso fosse um engano? Ana, ele disse, suavizando o tom, sobre o que perguntei antes. Eu não quero que você se sinta pressionada. Quero que você saiba que estou aqui, para qualquer que seja a sua resposta. Ela olhou profundamente em seus olhos, notando a sinceridade naquela expressão. As palavras nunca pareciam tão importantes. Sabia que a resposta que estava prestes a dar poderia mudar tudo entre eles. O silêncio tomou conta, mas de uma forma tranquila, como se o tempo estivesse a favor deles. Ana hesitou, a mente divagando entre seus medos e desejos. Eu não sei, Lucas. O amor me parece tão complicado. Estive tão distante disso. Sua voz falhou, e não era apenas por incerteza. Havia vulnerabilidade em cada sílaba. Não precisa ter pressa. Nós temos tempo, contanto que você esteja disposta a explorar isso, ele respondeu, com um sorriso acolhedor que parecia desatar os nós que ela não sabia que ainda existiam. A conversa se desenrolou e a atmosfera ao redor se tornou cada vez mais eletrizante. Mas Ana sentia que algo estava por vir, um gancho que poderia mudar tudo novamente.
A notificação de Clara pipocou mais uma vez, mas desta vez ela ignorou. O que mais poderia ser tão sério assim? No entanto, enquanto se permitia sentir a conexão crescente com Lucas, uma sombra de preocupação a invadiu. E se a conversa que Clara queria tivesse a ver com algo que Ana já tentara deixar no passado? O peso dessa dúvida fez seu coração vacilar. Era como se uma porta de um futuro aberto estivesse lentamente se fechando por trás dela, enquanto uma nova possibilidade se erguia à frente. Aquela pergunta sobre amor ainda pairava no ar. Com a mente agitada e o coração aos pulos, Ana percebeu que o caminho para a felicidade passaria por um confronto com o que ainda restava do seu passado. Ela precisava saber o que seu futuro tinha reservado. Lucas, o que você realmente acha que acontecerá se eu decidir abrir meu coração de novo? Perguntou, o peso da pergunta pairando no ar entre eles, como um mistério que exigia resposta. Mas a resposta dele era tudo o que ela mais queria e temia ao mesmo tempo. A expressão de Lucas se intensificou, e Ana viu um brilho de entendimento e também de preocupação em seus olhos. Ele parecia ponderar cada palavra antes de falar. O tempo se arrastava enquanto ela esperava, seu coração pulsando numa sinfonia de incertezas e esperanças. Ana, abrir seu coração novamente pode ser uma jornada linda e ao mesmo tempo assustadora. O amor pode curar feridas profundas, mas também pode trazer à tona medos que a gente não sabia que ainda estavam ali, respondeu ele, a voz firme, mas suave, como uma brisa num dia quente. Se você decidir dar esse passo, tenha em mente que eu estarei ao seu lado, disposto a enfrentar qualquer tempestade. As palavras ressoaram dentro dela e uma onda de coragem pareceu fluir de algum lugar desconhecido. Mas ao mesmo tempo, a lembrança do passado, as dolorosas separações, as promessas não cumpridas, invadiu sua mente como um eco insistente. E se eu me machucar de novo? Ana murmurou, o medo agora se manifestando em sua voz. O que acontece se eu não conseguir lidar com tudo aquilo que ficou para trás? Lucas inclinou-se mais perto, seu olhar penetrando no dela com uma intensidade que fazia seu coração balançar. A vida é cheia de riscos, Ana. Tudo que vale a pena traz um pouco de medo. Mas é desse medo que a gente aprende, que a gente cresce e que a gente se encontra. Decidir amar é um ato de coragem. Ana sentiu o peso das palavras dele. Uma parte dela desejava se atirar naquelas águas turbulentas do amor, mas outra parte se agarrava à segurança da inércia. O que mais a mantinha presa era a ideia de que, ao abrir a porta do seu coração, poderia de alguma forma se perder novamente, e seria muito doloroso. Naquele momento, o celular de Ana vibrou novamente e, instintivamente, ela olhou para a tela. Era Clara. Uma bola de ansiedade cresceu em seu estômago. O que poderia ser tão urgente? Ela hesitou, as mãos nervosas segurando o celular. Lucas percebeu, e a ansiosa expectativa do momento deu lugar a um silêncio tenso. Ana precisava decidir: ignorar e viver aquele instante ou permitir que o passado entrasse na conversa. Desculpe, mas eu preciso saber, disse Ana, agora sentindo que deveria abrir a mensagem de Clara. A voz da amiga ecoou na sua mente, como um lembrete de que o passado não poderia ser enterrado para sempre. Quando clicou na notificação, as palavras de Clara dispararam como balas em seu peito. Ana, eu não quero que você ouça isso de outra forma. É sobre o seu ex. Ele está na cidade. O coração de Ana disparou e ela virou-se para Lucas, buscando um apoio visual. A expressão dele já dizia muito. Era preciso encarar aquilo. O passado estava prestes a cruzar seu caminho novamente, indelicadamente, exigindo uma resposta. Ana, o que há de tão sério? Lucas perguntou, sua voz carregada de inquietação enquanto tentava decifrar a mudança súbita de expressão dela. Ela respirou fundo. A tempestade que antes era só de ansiedade, agora se transformava em confusão e pânico. Como ela deveria reagir a essa nova informação? Ele está aqui. Meu ex... Ele voltou, Ana disse,
cada palavra pesando como tijolos descarregados. O silêncio a envolveu novamente, enquanto ela absorvia essa verdade devastadora e ao mesmo tempo liberadora. Lucas franziu a testa, inquieto. Você se sente pronta para lidar com isso? O que isso significa para nós? Ana não tinha resposta. O futuro parecia incerto, uma pista de obstáculos à sua frente. Uma escolha tinha que ser feita, e ela sentia que, mais do que qualquer amor que pudesse florescer, aquelas verdades do passado eram uma sombra a ser confrontada. Eu não sei, confessou ela, a sinceridade transparecendo em seu olhar. Mas talvez eu tenha que descobrir. O clima tenso se transformou em um novo dilema. Enfrentaria seu passado ou deixaria que ele a mantivesse refém? Enquanto a conversa progredia, Ana percebeu que, independentemente da decisão que tomasse, a vida estava se movendo e que aquele poderia ser o momento decisivo que mudaria seu futuro para sempre. O coração dela pulsava em um ritmo frenético, preparando-se para o que estivesse por vir. E a pergunta ecoou. Até onde Ana estava disposta a ir para finalmente encontrar a paz em seu coração? A incerteza pairava no ar, como um cheiro de chuva prestes a cair. Ana olhou nos olhos de Lucas e, por um momento, desejou que ele pudesse ler sua mente. O que ele diria se soubesse quão aterrorizante era a ideia de reencontrar seu ex? As lembranças eram como labirintos prontos para prendê-la novamente. Precisamos conversar, agora, disse ela, forçando-se a tomar uma decisão. As palavras saíram quase como um sussurro, mas tinham o peso de uma montanha. Lucas a olhou, confuso, e ela sentiu o impulso de se desculpar, mas a coragem parecia estar ao seu lado. Vamos nos sentar, é melhor assim, continuou ela, gesticulando para um banco próximo no parque. A luz da tarde começava a se esvair, e a dúvida misturava-se ao desejo de se libertar. Ana se sentou, com as mãos cruzadas, enquanto Lucas fez o mesmo, seu olhar fixo, aguardando por ela. Eu não sei o que fazer, Ana admitiu, a voz tremendo. Aquela parte da minha vida, eu tentei deixar para trás, mas agora parece que ele está aqui para me lembrar de tudo que eu gostaria de esquecer. Lucas deu um leve sorriso, mas não conseguiu reter a seriedade na situação. É normal sentir-se assim. Essa presença do passado pode ser uma oportunidade, não um fardo. O que você realmente quer? A pergunta pairou na mente dela, como uma sombra. Ana fechou os olhos, respirando fundo. O que ela queria? A resposta estava misturada com as memórias de dores antigas e a esperança de um futuro que poderia ser promissor. Eu só queria seguir em frente, mas ao mesmo tempo, tem uma parte de mim que sente saudades do que tinha, sabe? Mesmo que não tenha dado certo. Isso é completamente compreensível. Todos nós temos um lado nosso que sente falta do passado, mesmo quando sabemos que não é o melhor para nós. Lucas respondeu calmamente, como se estivesse acompanhando-a em um território desconhecido. Ana abriu os olhos, encarando-o com intensidade. E se eu eleger me abrir para uma conversa? O que isso pode significar para nós? Pode significar muito. E também pode significar uma grande mudança, ou até uma separação, se você não estiver disposta a deixar seu ex ser uma sombra. O importante é o que você decidir fazer, não baseado no medo, mas no amor, por você mesma. As palavras de Lucas foram como um bálsamo em suas feridas. A ideia de amar a si mesma e dar um passo em direção ao desconhecido a excitava e aterrorizava ao mesmo tempo. Era claro que a decisão pesava, e a visão de seu ex estava mais próxima do que ela gostaria. Ana começou a se levantar, sentindo-se compelida a ir. A urgência de resolver a situação, de enfrentar seu passado, rapidamente se misturou à adrenalina do presente. Eu preciso falar com ele. Preciso saber o que ele quer. Por que voltou? Lucas a acompanhou com seu olhar enquanto ela caminhava, sem saber exatamente o que esperava ao encontrar seu passado. O caminho à frente era nebuloso, mas a determinação crescia dentro dela. Lembre-se, Ana, você não está sozinha. A voz dele ecoou, tingida de esperança.
Independentemente do que aconteça, eu estarei aqui. Uma onda de gratidão invadiu seu coração, mas antes que ela pudesse agradecer, 3 palavras atravessaram sua mente. O que eu espero encontrar? Ana parou. O mundo parecia ter parado. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com cores quentes. Agora, a linha entre o passado e o futuro era mais fina do que nunca. Ela não sabia o que diria a ele, mas era hora de encarar a verdade de frente. E assim, com o coração acelerado e a mente repleta de perguntas, Ana deu um passo adiante. O reencontro era inevitável, e ela estava prestes a descobrir não só o que o passado lhe diria, mas o que seu coração realmente desejava. Um sentimento de paz a envolveu, mas a questão persistia. Ela conseguiria escolher o amor e, com isso, encontrar sua verdadeira felicidade? O ar fresco da tarde envolvia Ana como um abraço familiar, enquanto ela caminhava em direção ao lugar onde seu passado lhe aguardava. O coração pulsava em seu peito, quase como se quisesse escapar, enquanto ela se lembrava do rosto dele. Os sentimentos conflitantes a acompanhavam, como um peso que ela não conseguia soltar. Não era só o medo do que ele diria, mas também da possibilidade de reencontrar a confiança que havia perdido. O café, onde haviam combinado de se encontrar, exalava o aroma doce de bolos recém-assados e café fresco. Uma fusão de memórias que a fez hesitar por um instante. Cada passo parecia inevitável, como se ela estivesse sendo puxada por uma força invisível. O chão sob seus pés conhecia a história de 2 vidas se entrelaçando, e agora era um cenário de potencial e incerteza. Quando finalmente entrou, o barulho dos murmúrios e risos parecia um eco distante. E lá estava ele, sentado em uma mesa no canto, perfeito em sua imprecisão. Seu olhar se fixou em Ana à medida que ela se aproximava, e alguma coisa dentro dela se agitou. Seria possível que um único olhar poderia acionar um turbilhão de lembranças? Oi. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz saindo mais fraca do que esperava. Ele sorriu, mas os olhos traíam um misto de alívio e nervosismo. Oi, fico feliz que você veio. Ana tomou coragem e se sentou diante dele. O espaço entre eles parecia uma barreira invisível, reforçada por todos os momentos que haviam vivido, tanto bons quanto ruins. As lembranças asfixiavam sua garganta, mas ela sabia que precisava falar. Ao menos, precisava ouvir. Por que você está aqui? O que você quer? A intensidade de suas palavras cortou o ar. Ele respirou fundo, parecendo pesar as palavras. Eu sei que não posso mudar o passado, mas eu sinto que precisamos conversar. Eu nunca quis que você sofresse. A verdade é que, apesar de tudo, eu nunca parei de pensar em você. As palavras dele eram tão inesperadas quanto um relâmpago em um céu claro. Ana sentiu o coração acelerar, como se estivesse em um filme e ele fosse o protagonista que, de repente, revelava um segredo há muito guardado. Mas o que isso significava para ela agora? Como poderia lidar com a mistura de sensações? Eu não sei, começou ela, seu olhar perdido em alguma lembrança. Você machucou muito. Como isso pode se consertar? Cada frase que saía de seus lábios era como um peso que ela precisava carregar novamente. A batalha interna entre o amor e a dor a paralisava. Eu me arrependo. Cada dia que passou foi um lembrete do que eu perdi. Ele parecia genuíno. Mas o que poderia fazer a diferença agora? Seria mesmo possível reconstruir algo que havia se despedaçado? Ana olhou dos olhos dele para a mesa, onde um copo de água estava meio vazio. E se eu não conseguir perdoar? E se as feridas ainda estiverem abertas demais para serem curadas? Estou disposto a esperar. Acredito que ainda há algo entre nós, mesmo que você não veja no momento. Só quero ter a chance de mostrar que mudei. As palavras dele eram suaves, mas a sinceridade provocava desconforto. Ana sentiu lágrimas se formando em seus olhos, não por saudade, mas pela luta interna que a consumia. O que desejava? Antes de se perder nas suas emoções, sabia que precisava responder. O futuro estava ali,
à sua frente, esperando por uma decisão. Mas, antes que pudesse falar, o celular vibrou em seu bolso, interrompendo o momento. Era Lucas. Desculpe, só um segundo, pediu, ao tocar na tela. Contudo, ao ver a mensagem, seu coração disparou ainda mais. Ele havia escrito: Estou aqui, esperando. Podemos conversar sobre você depois? A mente de Ana estava em uma tormenta. O que poderia significar essa mensagem? Seu coração se incluiu na batalha, enquanto ela olhava para seu passado e seu presente, todos pedindo sua atenção. Que decisão tomaria agora? O olhar de seu ex estava cheio de expectativa, e Ana já se sentia dividida. A escolha entre o que era familiar e o que era novo a levava até um precipício. E enquanto a resposta pairava nos lábios dela, a dúvida ecoava pela sua mente. E se, no fundo, ela estivesse presa entre o amor que queria e o medo que a dominava? Ana olhou para o celular mais uma vez, como se ele pudesse oferecer uma resposta instantânea à confusão que a assombrava. Lucas e aquele passado que nunca a deixava em paz. O que seria mais seguro? O que a deixaria mais feliz? Tudo parecia um emaranhado impenetrável de sentimentos. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. O olhar de seu ex-anão ainda talvez futuro estava fixo nela. Ele havia sempre sido um misto de segurança e incerteza, alguém que, mesmo depois de tudo, parecia saber como atingir o fundo de seu ser. Eu preciso fazer uma escolha, murmurou quase sem voz. Neste momento, Ana percebeu que seu coração pulsava cada vez mais forte. Não era apenas por causa da presença dele, mas pelas memórias que começaram a surgir. Lembranças de risadas compartilhadas, de momentos que a faziam sentir a flor da pele. Lembrar-se do primeiro beijo, do último toque, daquela sensação de liberdade quando o amor ainda era puro. Mas, ao mesmo tempo, havia a memória da traição, da decepção, do dia em que o chão sob seus pés desabou e a dor começou. Você ainda me ama, Ana? Ele perguntou, a sinceridade em sua voz pressionando seu peito. O que dizer? Ela se questionou. O amor não era simplesmente um sentimento, mas uma escolha diária, repleta de desafios. O amor era capaz de curar, mas também podia ferir. Ana fechou os olhos, vislumbrando um futuro onde poderia ser feliz novamente, livre daquele peso que a acompanhava. Sim, não sei. Eu amei, eu sofri e... eu não tenho certeza se posso ainda amar alguém que me feriu tanto. A honestidade doeu, mas precisava sair. Ele a encarou com tristeza. Entendo, mas você deve saber que não sou mais a mesma pessoa. Aprendi, cresci e estou aqui, disposto a provar isso a você. Só peço uma chance. Ações falam mais alto que palavras, pensou Ana. Ela desejava ver isso, mas e Lucas? O que ele representava? O novo, a segurança, a tranquilidade de um amor que se apresentava sem as cicatrizes do passado. O celular a lembrou da mensagem e ela o pegou novamente, um impulso involuntário. Eu estarei ali se você quiser. Lucas respondia à expectativa dela, e a mensagem cortou o ar pesado entre ela e seu ex. As palavras morreram em sua garganta. Não conseguia ignorar o peso da decisão, a insegurança que rondava sua mente. O que quer que escolhesse teria impactos duradouros. O amor ali, levemente tingido de esperança, e do outro lado, o desconhecido que provocava um frio na barriga. Ele tocou a mesa com a ponta dos dedos, quebrando o silêncio. Ana, não quero ser um peso, mas a vida é muito curta para viver com arrependimentos. E eu sinto que podemos entender um ao outro. As emoções começaram a surgir como um turbilhão. Sentir a conexão viva, mesmo depois de tudo, era um sinal de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance. Mas Lucas estava à espera. O carinho que ele oferecia era algo novo, algo que a fazia rir e sentir-se leve. Seria essa a solução que tanto buscava? A resposta ainda não parecia clara. Ela fechou os olhos novamente, respirando fundo, tentando decifrar sua própria verdade no meio daquela confusão emocional.
E assim, como um filme em câmera lenta, Ana olhou para a mesa onde um pedaço de bolo esperava, e então dirigiu o olhar de volta para o ex. Pode ser que... Neste momento, o celular vibrou outra vez, desta vez com um toque diferente e insistente. O futuro estava prestes a ser escrito. A pergunta que sempre a assombrara na cabeça pulsou em seu coração. E se ela não conseguisse decidir? A esperança e o medo dançavam em sua mente. O que ela escolheria? E quem realmente a faria feliz? Ana olhou para o celular novamente, o coração acelerando a cada vibração. A mensagem de Lucas pulsava junto com suas dúvidas. Tudo bem, você consegue, murmurou para si mesma, buscando coragem. O futuro se estendia à sua frente como um campo aberto, e ela poderia escolher o que quisesse. Finalmente, encarou seu ex nos olhos. O que você está disposto a fazer agora? O que quer de verdade? Perguntou, a voz mostrando-se firme, mas ainda revelando a fragilidade dentro dela. Ele respirou fundo, como se cada palavra fosse medida. Quero mostrar que mudei, que aprendi a valorizar o amor, a amar de forma verdadeira. Não espero que você me perdoe de imediato, mas peço a oportunidade de reescrever a nossa história. Ana sentia as lágrimas se acumularem. Havia um eco do passado em suas palavras, mas também uma semente de esperança. Por outro lado, Lucas, com seu olhar compreensivo e cheio de admiração, a fazia repensar o que poderia ser um novo começo. O amor, afinal, poderia ser um ato de coragem. Mas e Lucas? Ele é parte do meu presente, disse ela, o coração se desdobrando em várias direções. Ela não queria magoar ninguém, mas a realidade de ter ambos em sua vida a deixava em conflito. Compreendo. Se você decidir seguir em frente com Lucas, tudo bem. Eu só queria que você soubesse que estou aqui, caso decida me dar uma nova chance, disse seu ex, uma resignação mista à esperança em sua voz. Ana sentiu que o mundo a pressionava. Precisava decidir se o que ainda sentia pelo ex era suficiente para arriscar, se os sentimentos velhos permitir-lhe-iam caminhar para o futuro que desejava. Mas a ideia de Lucas, tão estável e presente, tornava tudo ainda mais confuso. Com o coração pesado, ela olhou novamente para o celular. O que Lucas queria? Ele sempre foi o apoio que ela não tinha percebido que precisava, sempre lá para incentivá-la a ser sua melhor versão. O anseio por um amor verdadeiro e compatível emanava dele. Ao reconhecer isso, algo mudou dentro dela. Preciso conversar com Lucas. É isso que farei, decidiu, enfrentando a verdade que era, sem dúvidas, seu desejo mais sincero. Levou mais alguns segundos para olhar nos olhos de seu ex. Farei isso. Precisamos nos encontrar novamente, mas agora estou indo para outra pessoa. A decisão estava feita e era libertadora. Está tudo bem, ele respondeu, um sorriso melancólico iluminando seu rosto. Faça o que é melhor para você. Ana levantou-se da mesa, olhando para o ex pela última vez. Ele era uma parte de sua história, mas já não definia quem ela era. O futuro estava diante dela. Com passos firmes, ela deixou o café, o coração pulsando de forma acelerada e cheia de expectativa. Quando encontrou Lucas em um parque, a sensação era de renovação. Ele estava esperando, um sorriso em seu rosto, seu olhar brilhando como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Ana, que bom que você veio, ele disse, quase ao mesmo tempo que se levantou para abraçá-la. O calor de seu afeto a envolveu com segurança, e Ana sentiu que estava finalmente em casa. Eu preciso ser honesta com você, Lucas, começou. As palavras vieram no calor de sua voz. Eu conversei com meu ex hoje. O olhar dele mudou, mas não perdeu seu tom acolhedor. E o que você decidiu? Ela passou a mão pelos cabelos, buscando a coragem que sabia que tinha. Decidi que quero explorar o que está nascendo entre nós. Sinto que você é quem merece meu coração agora. O sorriso de Lucas se ampliou, e ela viu um brilho reluzente em seus olhos. Isso é tudo o que desejei ouvir, Ana. Podemos construir algo lindo juntos. O peso que estava em seu peito se dissipou, e Ana,
já não se sentia dividida entre o passado e o presente. Ela sabia que escolher Lucas era um passo em direção ao amor, à felicidade e a um futuro que poderia se desdobrar de maneiras que nunca havia imaginado. Naquele momento, sob o céu iluminado, houve uma troca silenciosa, uma conexão que a fez sentir que tudo estava se encaixando. Sua jornada de redescoberta não tinha sido em vão, pois agora ela estava pronta para amar, sem medos e sem mágoas. Quando olharam um para o outro, a promessa de um novo começo estava no ar, e Ana sentiu que finalmente poderia ser exatamente quem era: uma mulher livre, cheia de força e amor. E com o coração pulsando de felicidade, Ana tomou a mão de Lucas, sabendo que o futuro, embora incerto, estava repleto de possibilidades. Agora, mais do que nunca, ela estava pronta para se jogar de cabeça na vida e nas novas histórias que desejava escrever. Antes de terminar, eu preciso te lembrar de uma coisa importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a colocar essa mensagem linda para mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final e, mais que tudo, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo, faça isso agora.